Todos temos nossas partes favoritas do corpo do sexo oposto, e as chances são de que a preferência seja mais comum do tipo peito, braços e abdômen. Cada mulher tem suas preferências. Algumas podem pegar você de surpresa, então vamos dar uma olhada em algumas das mais populares. Pronto? Curta e se inscreva! Vamos falar sobre simetria. A simetria facial aumentou a popularidade da atratividade no rosto de um homem. Ter um rosto mais simétrico é visto como mais atraente e, na verdade, está associado à beleza em um contexto sexual ou não sexual. Nós, como humanos, evoluímos para realmente reconhecer a simetria inconscientemente, como um sinal de boa genética e saúde, e não é de surpreender que reparamos tanto em rostos. Porque falamos cara a cara e passamos muito tempo olhando um para o outro, mesmo quando não estamos conversando diretamente. Temos um grau tão diverso de rostos que provavelmente faz sentido encontrarmos atratividade no perfil de alguém. Sorrisos brancos. Com mais homens agora do que nunca consertando seus sorrisos, na verdade temos escolhas de sobra. O sorriso perfeito existe e muitos homens agora têm aquele sorriso brilhante. Durante anos, foi meio difícil encontrar um homem com um sorriso lindo e dentes brancos e retos. Não há nada melhor do que ir a um encontro ou uma aventura com um cara e depois olhar para as fotos e vê-lo com um belo sorriso branco. Mostra atenção aos detalhes que seu homem realmente se preocupa com sua aparência quando presta atenção especial aos dentes. O bumbum. Segundo muitas mulheres, o bumbum, os glúteos, o pêssego é a parte do corpo que as mulheres ficam loucas. Se você faz seus agachamentos, as mulheres saberão. Eu acho que há um equilíbrio delicado do que é certo demais, muito ou pouco do que pode não ser atraente para algumas mulheres. Um bumbum bem arredondado é visualmente atraente para qualquer mulher que esteja olhando para você. Usar roupas complementares para acentuar o glúteo máximo pode ajudar muito a chamar a atenção de uma mulher. Mãos poderosas. Mãos poderosas mostram muito sobre um homem, como com que ele gosta de trabalhar, bem como sua devoção à higiene e manutenção. Mãos maiores são desejáveis e podem estar relacionadas à masculinidade, mas também é a atração do que as mãos indicam sobre uma pessoa e as coisas que imaginamos que as mãos fariam e como elas se sentiriam. As mãos de um homem farão muitas coisas. Elas fornecem conforto, força e, claro, prazer. Elas fornecem proteção, ternura e orgulho. O cuidado com as mãos de um homem também é atraente, sugerindo que o autocuidado e a limpeza são importantes não apenas para os dedos, mas também para outros aspectos de sua aparência. Pode ser fácil pensar que ele trata todos os aspectos de sua vida com o mesmo nível de cuidado. Ok, vamos falar sobre pelos faciais. Quando se trata de pelos faciais, é surpreendente que hoje em dia a barba por fazer ou uma barba bem cuidada seja classificada como uma característica corporal importante em um homem que atrai as mulheres. Algumas mulheres gostam daquele visual bem barbeado, outras gostam da barba por fazer e depois a barba longa. Seja qual for a preferência, limpo e bem conservado é essencial. Aparar e podar são uma necessidade para chamar a atenção de uma mulher. Gostamos de passar os dedos por aquela barba áspera e bem cuidada. Portanto, usar óleos e bálsamos bem perfumados pode realmente fazer a diferença ao se aproximar de uma mulher. Isso mostra que você está tendo tempo para cuidar e manter essa barba. O pescoço. Um atrativo surpreendente ao pescoço de um homem. É simplesmente super sexy e merece uma menção. Ter um pescoço forte e grosso é excitante para a maioria, mas é uma preferência pessoal, semelhante a você se você gosta de loiras ou morenas. Uma palavra de advertência: antes que alguém levante pesos pesados para deixar seu pescoço bombado e musculoso, parte disso se deve à genética e o resto está relacionado ao estilo de vida. Ter um pescoço grosso por si só não vai ser atraente para ninguém. Mas mais ainda quando com o desenvolvimento natural de um físico atlético. Peito ou peitoral. Nós mulheres amamos um peito forte e grosso. Relembrando os gregos antigos, os machos alfa e os machos mais fortes da sociedade são retratados com peitos enormes e largos. Nada mudou até hoje. Trabalhar a parte superior do corpo traz grandes benefícios não apenas com as mulheres, mas também para você. Promove uma ótima postura, o que melhora a forma como você se apresenta e, obviamente, mostra sua força natural. As coxas. Em uma era em que jeans justos e colatas se tornaram a norma entre os homens,
Ter um par de coxas de frango pode ser um verdadeiro pesadelo. As mulheres, agora mais do que nunca, estão olhando para as coxas dos homens como nunca antes. Ter coxas grandes e fortes nos mostra que você se orgulha de sua saúde e forma física. Seja com ciclismo, corrida ou agachamento, sabemos que você tem força e resistência para nos acompanhar. E se você for usar aquele jeans skinny, certifique-se de fazer uns agachamentos, porque, bom, estamos prestando atenção. Braços. Grandes braços volumosos podem ter sido sinal de um macho alfa no passado, mas hoje em dia as mulheres estão prestando atenção mais ao braço inteiro. Os antebraços são os mais surpreendentes desta lista. Homens acham que os bíceps grandes e salientes são a característica mais atraente de um homem. Não estão errados, mas negligenciar o resto dos braços pode atrasá-lo com as mulheres. Antebraços poderosos e largos mostram força, coragem e determinação. Isso mostra que você é bom com as mãos e pode fazer uma mudança. Trabalhar nos antebraços aumenta a força geral da parte superior do corpo. Vamos falar sobre ombros. Basicamente um clássico para a maioria das mulheres, nós os consideramos um dos ativos mais atraentes de se ter. Se você tem ombros musculosos, vai ser difícil de não chamar a atenção. Isso porque mostra sua força e masculinidade, quase como se fossem indicativos de seu status e potencial para carregar o mundo em seus ombros. Uma forma de corpo em V é algo para admirar e as mulheres, bom, elas realmente admiram. Olhos. Se você tem olhos azuis, castanhos ou olhos azuis como gelo, as mulheres são atraídas por eles. Nem todos os olhos são criados da mesma forma e são tão únicos quanto uma impressão digital. Quem pode resistir ao apelo de olhos profundos que dão uma porta de entrada direta na personalidade de um homem? Um par de olhos verdadeiramente expressivos pode ser um fator que atrai uma mulher e um homem à primeira vista. Mandíbulas. As mandíbulas dos homens são uma página marcada no meu livro. Quer seja esculpido ou definido, adoramos um cara com uma bela mandíbula. Ela retrata um homem forte e viril, e muitas vezes olhamos para atores de cinema bonitões para ver aqueles maxilares bem desenvolvidos. Um maxilar forte em um homem é definitivamente uma das características mais atraentes em nossa cultura atual. Mesmo os homens com barbas bem modeladas podem criar uma aparência de mandíbula forte modelando a barba dessa maneira específica e, acredite, é tão atraente quanto. As mulheres, convenhamos, são menores em tamanho e biologicamente somos programadas para querer ser protegidas. Estou falando daquela necessidade primordial. Às vezes precisamos que um homem venha abrir um pote de molho ou trocar um pneu do nosso carro. Um homem que é maior que eu, tanto em estatura quanto em peso, e tem partes do corpo que mostram que a força me faz sentir segura, sabendo que vão me proteger e cuidar de mim.